A sala do tribunal parecia maior do que realmente era. O teto não era tão alto, as paredes não eram tão largas, mas, para quem estava ali na frente, sentado no banco dos réus, tudo tomava proporções gigantescas. Cada passo ecoava mais alto, cada sussurro parecia um julgamento à parte, cada olhar de canto de olho pesava mais do que documentos. Carlos Henrique sabia disso. Tinha mãos calejadas de quem passa a vida inteira carregando peso que não aparece em olerite, sacos, caixas, preocupação, medo de não conseguir pagar o aluguel. Motorista de caminhão pequeno numa empresa de entregas, fazia rota de madrugada, de manhã, à tarde, fosse o horário que fosse, se tivesse carga, ele ia. Naquele dia, porém, não estava com o uniforme de motorista. Usava a melhor camisa que tinha, a mesma que vestira no batizado da filha, e um jeans velho, mais limpo. Tinha o cabelo cortado na véspera, a barba mal feita pela pressa, e um cansaço de anos estampado embaixo dos olhos, como se não tivesse dormido direito desde o dia em que virou pai. Ao lado dele, numa cadeira um pouco baixa demais para o tamanho da situação, estava sentada uma menininha de 9 anos, com o cabelo preso em 2 rabos de cavalo e um vestido simples de algodão azul. Pé balançando sem encostar direito no chão, mãos agarradas numa pequena mochila escolar cor-de-rosa. Luísa. Ela olhava ao redor, curiosa e assustada ao mesmo tempo. Sabia que estava em um tribunal, tinha ouvido a palavra a semana inteira, mas, na cabeça dela, tribunal parecia a coisa que ela via em filme, quando alguém tinha feito algo terrível. E o que o pai tinha feito, segundo ela, não se encaixava em nada daquilo. Respirou fundo, apertando ainda mais a alça da mochila. Se o pai estava ali, era porque tinha algo muito errado acontecendo. Na frente dos dois, no lugar mais alto da sala, o juiz já estava sentado. O mesmo de tantos outros casos. Cerca de 70 anos, pele morena clara, cabelo grisalho curto e encaracolado, óculos de armação metálica, expressão firme. Ele não tinha o jeito frio de quem se acostuma com o sofrimento alheio, mas havia algo de pesado em seu olhar, não de dureza gratuita, e sim de quem carrega nas costas anos de decisões difíceis. Ele observava a sala com atenção silenciosa enquanto o oficial de justiça lia a pauta do dia. Processo número 8423-B, réu, Carlos Henrique de Souza, anunciou o oficial. Infração, desacato, resistência à ordem de remoção de veículo e perturbação de ordem em via pública. Luísa abaixou os olhos. O pai não é bandido, pensou, brigando internamente com as palavras estranhas que tinha ouvido desde que a multa chegou. Desacato. Resistência. Soavam grande demais para caber no homem que ela via chegando em casa com dor nas costas e sorriso cansado. O juiz ajeitou os óculos, abriu o processo à sua frente e olhou para Carlos. Bom dia, senhor Carlos, disse, numa voz firme, mas calma. Bom dia, excelência, respondeu Carlos, a voz um pouco rouca. O senhor sabe por que está aqui hoje? Ele respirou fundo. Sei, senhor. Muito bem. Vamos começar do início, disse o juiz. Aqui consta que o senhor estava com o veículo estacionado em local proibido, obstruindo parcialmente a calçada, em frente a uma panificadora, às 7h28 da manhã. Consta também que, ao ser abordado pelos agentes de trânsito, se recusou a mover o veículo, elevou o tom de voz, impediu a remoção e proferiu palavras ofensivas diante de outras pessoas. O juiz folheou mais uma página. E consta que tudo isso aconteceu com sua filha menor presente, sentada dentro do veículo. É verdade? Carlos engoliu em seco e olhou rapidamente para Luísa. É, senhor. Ela estava comigo. E o senhor se reconhece nesse relato? Perguntou o juiz. Carlos hesitou. Reconheço que eu estava nervoso. Que falei alto. Mas, e não concordo com tudo que foi escrito, não. O juiz cruzou calmamente as mãos. Então vamos fazer o seguinte, sugeriu. O senhor vai me contar, com suas próprias palavras, o que aconteceu naquela manhã. Do momento em que parou o veículo até a chegada dos agentes. Depois, ouviremos os outros envolvidos. Está bem assim? Carlos assentiu. Tá. Respirou fundo, tentou organizar os pensamentos. Eu faço entrega para a padaria Pão da Vila há uns 4 anos, começou. Todo dia, segunda a sábado, chego lá entre 7 e 7h30 da manhã, descarrego o saco de farinha, caixa de leite, frios, essas coisas. A rua é estreita.
De um lado, calçada apertada, do outro, carro dos moradores. Não tem recuo, não tem área de carga e descarga. Nunca teve. A gente sempre se vira a acomodar. O juiz anotava enquanto ouvia. Eu costumo parar um pouco em cima da calçada, mas deixando espaço para a pessoa passar. Não é bonito, não é o ideal, mas é o jeito que a padaria combinou com a empresa. Se não, trava a rua inteira. Nesse dia, eu tava com a Luísa. A mãe dela tinha médico cedo, não tinha com quem deixar. Botei ela no banco do passageiro, com cinto, e fui fazer a entrega. Luísa observava atentamente, como se conferisse cada detalhe. O senhor deixou o veículo ligado? Perguntou o juiz. Não, senhor. Desliguei, puxei freio de mão, como sempre. Entrei carregando o saco. O padeiro corre lá pra dentro, vê nota, confere, aquela rotina. Quando eu tava voltando para pegar o segundo lote, eu vi o carro da fiscalização parando na frente. Quantos agentes? Perguntou o juiz. 2. Um homem e uma mulher. E o que aconteceu? Ele desceu já com aquele bloquinho na mão, disse Carlos, o tom começando a ficar mais pesado. Eu tentei explicar que era entrega, que era coisa rápida, que se eu parasse na rua ia travar tudo. Ele não quis nem ouvir. Falou que eu estava em cima da calçada, que é lei, que não importa o motivo. O juiz fez um aceno para que ele continuasse, sem interromper o fluxo. Eu falei que todo dia era assim, há anos. Ele respondeu, então há anos você tá errado. Aí eu perdi a calma. Falei que se ele quisesse resolver o problema, era só indicar pro dono da padaria onde criar um recuo, ou falar com a prefeitura, sei lá. Mas multar trabalhador em plena segunda de manhã, na frente de cliente, era fácil. O senhor lembra exatamente o que disse? Perguntou o juiz, com interesse. Carlos passou a mão na testa. Lembro de umas partes, falei que multar quem tá ganhando pouco é esporte preferido de fiscal, que se fosse carro caro parado em fila dupla na porta de banco, ninguém mexia. Essas coisas. Falei errado. Eu tava virado. Já vinha de madrugada de estrada. Em algum momento a gente pediu que o senhor tirasse o veículo? Pediu, sim. Admitiu Carlos. Falou, o senhor tem que tirar esse caminhão da calçada agora. Eu respondi que não tinha como. Tava no meio da entrega. Os sacos de farinha já estavam no chão. Se eu movesse o caminhão, teria que carregar tudo de novo. Atrasa a padaria, atrasa a rota, atrasa tudo. E então? Carlos suspirou. Aí virou briga. Ele dizia tira o caminhão, eu dizia não tem como agora, ele ameaçou chamar guincho. Eu respondi, você não vai botar o guincho nesse caminhão com minha filha dentro. Ele falou que a criança não devia nem estar ali naquela situação. Eu respondi que se o país fosse organizado, criança não precisava acordar 4:30 da manhã para rodar com o pai porque não tem com quem ficar. O juiz anotou algo, mas sem demonstrar aprovação nem reprovação imediata. Consta aqui também uma frase específica, que, em determinado momento, o senhor apontou o dedo para o agente e disse, você quer mostrar poder em cima de pai de família, né? Vem tirar esse caminhão na marrã e vê se você aguenta a responsabilidade se acontecer alguma coisa com a minha filha. O senhor confirma? Carlos fechou os olhos por um instante. Confirmo a metade. Falei, sim, que ele estava querendo mostrar poder em cima de pai de família. Mas essa parte de vem tirar na marrã eu não lembro de ter falado assim, não. Pode ter sido parecido, no calor da hora. O juiz ergueu os olhos. O senhor levantou a mão? Avançou em direção ao agente? Carlos balançou a cabeça, rápido. Não. Isso não. Eu não toquei em ninguém. Eu falei alto, apontei o dedo, bati a mão no caminhão, mas não encostei nele, não. E sua filha? Onde estava em toda essa confusão? O olhar de Carlos amoleceu. No banco do passageiro. Ela já tinha afrouxado o cinto porque estava calor. Quando a voz começou a subir, ela encolheu. Eu o vi pela janela. Ela ficou pequena. O juiz virou o rosto para olhar diretamente Luísa. Ela baixou os olhos, mas sentiu que, em algum momento, seria chamada.
Depois chegou mais gente, Excelência, continuou Carlos. Cliente da padaria olhando, vizinho filmando com celular, como sempre. A agente que estava junto com ele tentou acalmar, mas ele estava irredutível. Disse que se eu não tirasse o caminhão, ia chamar guincho e a polícia. Eu respondi que ia tirar quando terminasse a entrega, era questão de 10 minutos. Ele falou que 10 minutos é o tempo de alguém cadeirante chegar e não ter como passar. Nessa hora eu calei, porque, lá no fundo, eu sabia que ele não estava errado. O juiz notou a sinceridade da última frase. E como terminou? Perguntou. A dona da padaria apareceu, pediu calma para todo mundo. Disse que falava com a fiscalização, que não precisava de barraco. O agente preencheu a multa, chamou o guincho mesmo assim. E aí, quando eu vi o caminhão começando a ser preparado para ser removido com a minha filha ali, eu explodi de vez. Carlos engoliu seco. Gritei que ninguém ia mexer no meu caminhão com ela dentro. Abri a porta, tirei ela do banco, botei no chão. Ela começou a chorar. Eu saquei as caixas, joguei pro lado e foi feio. Ele abaixou o olhar, envergonhado. Alguns minutos depois, a viatura da polícia chegou. O clima já estava mais quente do que devia. Eles perguntaram o que tinha acontecido, separaram a gente. Me levaram pro canto, fizeram perguntas, pegaram documento. No fim, liberaram o caminhão, mas com registro de desacato e resistência. Disseram que ia ter audiência. E aqui estou. Silêncio. O juiz folheou o processo mais uma vez, organizando na mente as versões. Há um vídeo nos autos, comentou. Filmado por um dos presentes. Nele, é possível ouvir o senhor dizendo, muito claramente, minha filha não vai crescer ouvindo sermão de homem fardado que só sabe apertar caneta e estragar dia de trabalhador. O senhor nega essa fala? Carlos fechou os olhos, com o rosto apertado. Não nego. Eu falei. E acha que essa fala é compatível com o respeito devido a agentes públicos? Perguntou o juiz. Não, senhor. Não é. Mas eu não estava pensando nisso na hora. O problema é exatamente esse. Respondeu o juiz, seco. Quem decide ser pai precisa aprender a pensar justamente é nessa hora. As palavras bateram fundo. Luiz olhou para o pai. Não entendeu totalmente a frase, mas sentiu o peso dela. O juiz respirou fundo, fechando o processo momentaneamente. Vamos ouvir agora os agentes, disse, fazendo um gesto para o oficial. Tragam, por favor, o agente Fábio e a agente Patrícia. Alguns minutos depois, um homem por volta dos 40 anos, uniforme azul escuro, ombros largos, expressão tensa, entrou na sala. Ao lado dele, uma mulher de 30 e poucos anos, postura firme, olhar bem mais calmo. Eles vieram até a frente, foram identificados, prometeram dizer a verdade. O juiz começou com Fábio. Agente Fábio, conte o que aconteceu naquela manhã, do seu ponto de vista. Fábio pigarreou, olhou rapidamente para Carlos, depois para o juiz. Estávamos em ronda de rotina, Excelência. A região da padaria Pão da Vila tem histórico de reclamações de moradores, principalmente cadeirantes, porque a calçada vive ocupada por veículos de entrega. Temos fotos de meses anteriores que comprovam isso. Estão anexadas aos autos, confirmou o juiz, folheando. Ao passar em frente à padaria, vimos o caminhão ocupando mais de 2/3 da calçada, continuou Fábio. Uma pessoa com carrinho de bebê teria dificuldade de passar, quanto mais um cadeirante. Estacionei, desci, me aproximei, pedi os documentos. O senhor Carlos apareceu na porta da padaria já exaltado, dizendo que todo dia era a mesma coisa, que sem isso a padaria não funcionava, que ninguém oferecia alternativa. O senhor respondeu o quê? Perguntou o juiz. Respondi que entendia o lado dele, mas que a infração existia e que a responsabilidade era de quem estava parando ilegalmente, não do morador que precisava da calçada. Expliquei que poderíamos conversar com a direção da padaria depois para encontrar solução, mas que a autuação daquele dia precisava ser feita. E em que momento a situação saiu do controle? Insistiu o juiz. Fábio respirou fundo. Quando pedi que ele retirasse o caminhão imediatamente. Ele se negou, disse que só tiraria depois da entrega.
Eu reforcei que, enquanto o veículo estivesse ali, a infração continuaria acontecendo, e que, em caso de recusa, eu teria que acionar o guincho. Foi quando ele começou a gritar, apontar o dedo, bater no caminhão, falar de mostrar poder em cima de pai de família. A clientela começou a se aproximar, a filmar. Ele ameaçou fisicamente o senhor? Perguntou o juiz. Não chegou a encostar, não. Admitiu Fábio. Mas se aproximou rápido, invadiu meu espaço, trouxe o rosto muito perto, falando alto. Minha colega precisou intervir, chamar minha atenção para a menina. O juiz virou-se para Patrícia. Agente Patrícia, e a menina? Perguntou. Em que momento chamou sua atenção? Patrícia ajeitou o corpo na cadeira. Desde o começo, Excelência. A criança estava no banco do passageiro, abraçando uma mochila. Ela me chamou a atenção porque, enquanto os dois discutiam, ela foi encolhendo. No vídeo dá pra ver. Eu tentei por algumas vezes dizer senhor, sua filha está olhando, mas ele não me ouviu. Estava focado em nós. Carlos abaixou o olhar, envergonhado. Quando o guincho chegou, a menina começou a chorar, perguntando se iam levar o caminhão do pai dela embora. Eu tentei acalmar, expliquei que ninguém ia levar o pai dela, que era só o veículo. Mas ela estava muito nervosa. Foi nessa hora que ele gritou que ninguém ia mexer no caminhão com a filha dentro. Pegou a menina no colo de qualquer jeito, tirando do banco no meio da confusão. O senhor se sentiu ameaçado? Questionou o juiz. Fábio pensou antes de responder. Ameaçado fisicamente, não. Disse. Mas desrespeitado, sim. Diante de todo mundo. A frase sobre homem fardado que só sabe apertar caneta foi bem direcionada. Eu estava apenas cumprindo o que o código manda. O juiz assentiu. Muito bem. Alguma observação adicional? Patrícia ergueu a mão levemente. Só uma, disse. Eu entendo a situação do Sr. Carlos. Entendo mesmo. A gente vive vendo o trabalhador se virando sem estrutura, sem área de carga, sem apoio. Mas, naquela manhã, quem mais parecia uma criança não era a menininha no banco. Era ele. Ela é que ficou quieta, segurando o choro. Ele é que estava gritando, dizendo que não ia cumprir a regra porque sempre foi assim. A frase ficou no ar. Carlos sentiu como se tivesse levado um tapa invisível, não pelo tom agressivo, mas porque a descrição batia de frente com a imagem que tentava sustentar de si mesmo. O juiz agradeceu aos dois agentes, que voltaram aos seus lugares. Então, voltou-se novamente para Carlos. Senhor Carlos, o que o senhor tem a dizer depois de ouvir o relato dos agentes? Perguntou. Carlos pensou por alguns segundos. Eu não acho que eles são monstros, não, começou, devagar. Nem acho que estavam acordando cedo para infernizar a vida de ninguém. Eu sei que exagerei em algumas coisas que falei. A frase do fardado que só aperta a caneta suspirou. Me arrependo, sim. Falei no calor da raiva. Quem aperta a caneta também tem família, eu sei disso. O juiz manteve o olhar firme. E quanto a sua filha assistir a tudo? Perguntou, apontando para Luísa com um movimento sutil de cabeça. Carlos virou-se para ela. Ela o encarava com olhos grandes, carregados de uma mistura de amor e medo. Isso foi o que mais me doeu depois, admitiu Carlos. Quando cheguei em casa, ela não queria tirar o sapato, não queria largar a mochila. Perguntou se eu ia ser preso. Se um homem de uniforme ia bater em mim. Aí eu percebi a besteira que fiz. O juiz apoiou os cotovelos na mesa. Pois, disse, num tom mais grave. O senhor achou que estava defendendo a filha. Mas, na verdade, a colocou no meio de uma guerra de adultos. Carlos baixou o olhar, como quem recebe uma sentença antes da hora. O juiz ficou em silêncio por alguns segundos, medindo cada rosto na sala. Os agentes, tensos, mas mais calmos agora. A dona da padaria, sentada no fundo, apertando um guardanapo na mão. Alguns curiosos, moradores da região. E, no meio de tudo, aquela menininha de vestido azul, pernas balançando, olhar preso no pai como se qualquer decisão dali em diante pudesse mudar o mundo dela.
Foi então que o juiz fez algo que não estava no roteiro original da audiência. Virou-se diretamente para Luísa. Luísa chamou, com voz mais macia do que tinha usado com qualquer outro naquele dia. Você pode vir aqui um pouquinho? A sala toda prendeu a respiração. Carlos olhou, assustado, primeiro para o juiz, depois para a filha. Excelência, ela é só uma criança, e murmurou, instintivamente. Justamente por isso, respondeu o juiz, sem perder a serenidade. Ela é a única aqui dentro que não está defendendo ego, uniforme nem reputação. Está defendendo o pai e tentando entender o que está acontecendo com a vida dela. Quero ouvir o que ela viu. O que ela sentiu. Luiz engoliu seco. Por um segundo, pensou em dizer não. Em se encolher ainda mais na cadeira e desaparecer. Mas havia algo naquele senhor de cabelos grisalhos, na mesma expressão severa dos vídeos que, às vezes, o pai assistia no celular, mas com um fundo de bondade, que fez com que ela sentisse, pela primeira vez desde que entrou, que talvez aquele não fosse um lugar só de castigo. Talvez também fosse um lugar de ouvir. Ela se levantou devagar, a mochila rosa ainda presa a um dos ombros, e caminhou com passos pequenos até a frente da sala. Os pés mal alcançavam o degrau. O juiz fez sinal para o oficial ajudá-la a subir e puxou a cadeira para que ela se sentasse no mesmo lugar por onde haviam passado o pai, os agentes e as testemunhas. Agora, toda a atenção estava voltada para uma criança de 9 anos, com os olhos cheios de perguntas. O juiz sorriu de leve, tentando quebrar um pouco o peso do ambiente. Luísa, você sabe por que o seu pai está aqui hoje? Perguntou, num tom que misturava juiz e avô. Ela pensou um pouco, depois respondeu, com sinceridade desarmante. Porque ele brigou com um moço da roupa azul. E porque o caminhão ficou em cima da calçada, e o moço ficou bravo. Alguns sorrisos discretos surgiram na plateia. O juiz assentiu. E o que você viu naquele dia? Perguntou. Do jeitinho que você lembra. Luiz olhou rapidamente para o pai, como se pedisse autorização silenciosa. Ele apenas assentiu, com os olhos marejados. Ela respirou fundo. A gente acordou de noite ainda. Era muito cedo. O céu estava meio roxo. Eu queria ficar dormindo, mas a mamãe tinha médico, aí eu fui com o papai pro trabalho. Eu gosto de ir no caminhão, mas nesse dia eu tava com sono. As palavras vinham simples, mas carregadas de imagens. O caminhão parou na frente da padaria, como sempre. O papai disse para eu ficar sentada, com o cinto. Ele falou, já volto, é rapidinho, minha princesa. Aí desceu para pegar os sacos de farinha. Eu fiquei desenhando num caderno. Aí eu ouvi uma buzina diferente. Quando olhei, tinha um carro encostando na frente. Ela fez um gesto com a mão, indicando o movimento. Um moço e uma moça desceram. O moço tinha cara de bravo. Eles falaram com o papai. Eu não ouvi tudo porque a janela estava fechada. Mas eu vi o jeitinho do papai mudar. Ele estava normal, e depois ficou com a cara dura. Ele começou a falar com a mão, assim, ó. Ela imitou o pai gesticulando forte. Alguns risos leves escaparam aqui e ali, mas logo cessaram. Em algum momento você ficou com medo? Perguntou o juiz, com delicadeza. Luísa não respondeu imediatamente. Primeiro olhou para o pai, depois para o juiz, depois para as próprias mãos. Fiquei, disse, por fim. Quando o moço apontou para o caminhão e fez sinal para o outro carro vir. Acho que era o do guincho. Aí o papai começou a gritar mais. A mão dele tremia, ele batia no caminhão. Aí eu pensei em que ele ia bater no moço também. Ela baixou ainda mais a voz. Eu nunca vi o papai bater em ninguém. Ele não é assim. Mas aquele dia ele estava diferente. O juiz assentiu devagar. E o que você sentiu? Os olhos dela encheram d'água pela primeira vez desde que chegou. Eu senti vergonha, confessou. De ter tanta gente olhando e filmando. E medo deles levarem o papai embora. O coração de Carlos pareceu encolher dentro do peito. Quando o papai me tirou do caminhão, eu já estava chorando, continuou Luísa. Ele me pegou no colo forte, falou que ninguém ia mexer comigo.
Mas ele estava gritando com o moço, e eu não sabia se ele estava me protegendo ou brigando por causa de mim. As palavras ficaram presas no ar, densas. Até o juiz precisou respirar fundo antes de continuar. E depois, em casa? Perguntou, ainda gentil. Você ficou com raiva, com medo, com vergonha. Luísa mordeu o lábio. Fiquei com medo de tudo. Quando eu via carro branco com listra azul, e eu achava que vinham buscar o papai. À noite, eu perguntava para mamãe se ele ia ser preso porque falou alto com o homem da roupa azul. Ela dizia que não, que era só papel. Mas eu não entendo de papel. Só vejo ele cansado, e agora, é triste. Ela olhou diretamente para o juiz. Eu sei que ele errou de gritar. A professora fala que adulto não deve gritar na frente de criança. Mas, ele também acorda de madrugada todo dia, quase não dorme, leva a caixa pesada, dói as costas. Às vezes, ele fica nervoso, mas depois pede desculpa. Eu só não quero que pensem que ele é mau. A última frase saiu como se fosse um pedido urgente de alguém que estava, sem perceber, assumindo o papel de advogada do próprio pai. Poucas pessoas se mexiam na sala. Até o agente Fábio tinha perdido a expressão endurecida. Patrícia mantinha os olhos marejados, discretamente. A dona da padaria apertava o guardanapo até quase rasgar. O juiz, por sua vez, mantinha a postura firme, mas os olhos carregavam agora um brilho diferente. Ele apoiou as mãos sobre a mesa. Luísa, ele chamou, com doçura. Você ama o seu pai? Ela respondeu sem pensar. Amo. E você acha que ele te ama? Os olhos dela se encheram ainda mais. Eu sei que ele me ama. Então deixa eu te explicar o que eu estou fazendo aqui hoje, disse o juiz, falando devagar, como se explicasse uma regra importante de escola. Tem gente que acha que, quando um pai é chamado na justiça, é porque não ama o filho. Nem sempre é isso. Às vezes, o pai ama tanto, mais tanto, e que faz besteira tentando proteger. E aí, alguém precisa dizer para ele, desse jeito, você tá machucando sem querer. Ele fez uma pausa. O meu trabalho não é arrancar seu pai de você, continuou. É fazer ele entender que, para te proteger de verdade, ele precisa se controlar. Principalmente na frente de gente de uniforme, de criança, de câmera. Porque você não merece crescer com medo de quem manda parar um caminhão. Luísa olhava atentamente, absorvendo cada palavra. Você veio aqui defender seu pai hoje, não é? Perguntou o juiz. Ela assentiu, com um nozinho na garganta. Então eu vou te dizer uma coisa, continuou o magistrado, mantendo os olhos nos dela. Você acabou de fazer isso. Do jeito mais bonito possível. Você não mentiu por ele. Você não disse que ele é perfeito. Você contou a verdade, e mesmo assim mostrou que ele é mais do que o erro que cometeu naquela manhã. A sala inteira parecia prender o ar. Até Carlos, que tentava se manter firme, sentiu uma lágrima escapar. A menina abaixou os olhos, meio envergonhada, meio aliviada. O juiz se recostou na cadeira. Por mais experiente que fosse, por mais processos que tivesse lido, por mais audiências que já tivesse encerrado na vida, havia momentos como aquele em que a toga pesava diferente, não como símbolo de poder, mas como peso de responsabilidade diante da vulnerabilidade dos pequenos. Ele respirou fundo e concluiu. Agora, Luísa, você pode voltar ali pro lado do seu pai. Eu ainda tenho algumas coisas para dizer a ele. Mas quero que você fique, porque o que eu vou falar também é para você entender melhor o que está acontecendo. Pode ser? Ela assentiu, limpando discretamente o rosto com as costas da mão, desceu da cadeira com a ajuda do oficial e voltou aos passos pequenos até o pai. Carlos a abraçou com cuidado, como se fosse vidro. Ela encostou a cabeça no braço dele. O juiz ajustou os óculos, encarou novamente o réu e, com um tom mais grave, avisou. Senhor Carlos, depois do que acabamos de ouvir, posso dizer com certeza, o senhor não está aqui só por causa de uma calçada ocupada. Está aqui porque sua filha quase aprendeu, naquele dia, que gritar é a melhor forma de ser ouvido. E é exatamente isso que eu não posso permitir. E, antes de pronunciar a decisão,
antes de falar em multas, penas alternativas ou qualquer outra medida formal, ele sabia que precisava fazer algo ainda mais importante: colocar, diante de Carlos, um espelho que ele passará a vida inteira evitando olhar. Carlos sentia o peso do olhar do juiz atravessar a mesa e cair sobre ele como uma sentença não dita. Por um instante, ninguém falou nada. Luísa, agarrada ao braço do pai, olhava alternadamente para o juiz e para o rosto cansado de Carlos, tentando decifrar se aquilo tudo ia acabar em coisa boa ou ruim. O juiz quebrou o silêncio. Senhor Carlos, começou, com calma, mas sem suavizar demais, eu vou ser muito direto com o senhor. O senhor é, claramente, um pai presente. Isso não está em discussão. A forma como sua filha fala do senhor não se compra com presente caro, com promessa vazia. Isso vem de convivência, de cuidado diário. Ele fez uma breve pausa. Mas também está muito claro que, naquele dia, o senhor colocou seu orgulho na frente da segurança dela. Carlos sentiu a frase atravessar. Excelência, arriscou, num tom quase suplicante. Eu só estava tentando. Eu sei, interrompeu o juiz, levantando um pouco a mão. O senhor estava tentando proteger seu trabalho, seu horário, sua dignidade de trabalhador. Só que, no meio disso, esqueceu que, do lado de dentro do vidro, tinha alguém pequeno aprendendo como o adulto reage quando é contrariado. Ele inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Luiz acabou de dizer algo muito sério aqui, eu não sabia se ele estava me protegendo ou brigando por causa de mim. Isso significa que ela se colocou no centro da confusão. E criança que se coloca no centro da confusão carrega a culpa que não é dela. Carlos apertou os olhos, como se tentasse segurar o choro ali mesmo. Eu nunca quis que ela sentisse culpa, murmurou. Eu acredito. Respondeu o juiz. Mas não basta não querer. É preciso cuidar da forma como a gente reage. Porque, para a criança, o que ela vê tem mais força do que qualquer discurso que o senhor faça depois, em casa, dizendo a culpa não é sua. Ele se recostou devagar. O senhor trabalha de madrugada, carrega peso, vive cansado. Eu sei muito bem que nossa sociedade empurra o trabalhador para o limite todos os dias, e quando estoura, ainda aponta o dedo. Mas, aqui, o meu trabalho é outro, eu lido com aquilo que o senhor escolheu fazer, mesmo debaixo de pressão. O juiz puxou uma caneta, riscou algumas notas no canto do papel. Vamos separar as coisas, continuou. De um lado, temos a questão objetiva, o caminhão sobre a calçada, a infração, a abordagem, as palavras usadas. Do outro, temos a forma como tudo isso chegou aos olhos e ouvidos de uma menina de 9 anos. Ele respirou fundo. Na primeira parte, a lei já me dá um caminho. Na segunda, eu preciso construir esse caminho com um pouco de criatividade e responsabilidade. Carlos olhava como quem se agarra à última boia. O senhor acha que eu sou um mau pai? Soltou, sem conseguir segurar a pergunta. O juiz não desviou o olhar. Eu acho que o senhor é um bom pai, em que, naquele dia, se comportou como um péssimo exemplo, respondeu, sem rodeios. E os dois podem ser verdade ao mesmo tempo. Luiz apertou ainda mais o braço do pai, como se quisesse impedir que a palavra péssimo entrasse de vez. Carlos abaixou a cabeça. Excelência, eu me envergonho do que fiz, confessou. Na hora eu me achei grande, achando que estava enfrentando o sistema, defendendo minha filha. Mas, quando cheguei em casa e quando vi ela perguntando se o homem da roupa azul ia voltar, parecia que eu tinha perdido alguma coisa. Como se um pedaço da confiança dela tivesse ficado preso naquele canto de calçada. O juiz percebeu que aquela era a primeira vez, desde o início da audiência, que Carlos parava de se justificar e começava a encarar o próprio reflexo. O senhor conversou com ela depois daquele dia? Perguntou. Conversei, e mais pouco. Admitiu. Falei que o papai se exaltou, que tem muita injustiça no mundo. Disse que eu estava nervoso porque tem muita gente que abusa do poder. Mas agora, ouvindo ela falar e eu tô vendo que o que ficou foi outra coisa. E o que o senhor acha que ficou? Insistiu o juiz. Carlos respirou fundo. Que gritar funciona, respondeu, com a honestidade dolorida de quem reconhece algo que não queria enxergar. Que, se ela tiver certeza muito grande de que tá certa, pode falar por cima, pode bater na mesa, pode tratar mal quem tá do outro lado. E isso eu não quero pra ela.
Os olhos do juiz suavizaram ligeiramente. Pois é, disse. O senhor não quer. Mas, naquele dia, ensinou. Ele ajeitou os óculos, virou uma página do processo e falou com um tom mais técnico. Sobre as infrações, estacionar sobre a calçada, recusar a retirar o veículo e elevar o tom com agentes de trânsito. Tudo isso é fato. Há vídeo, há testemunhas. Não temos o que discutir em relação à existência. Carlos engoliu seco. A multa financeira será mantida, continuou o juiz. Eu sei que vai doer no seu orçamento. Sei que cada real faz falta. Mas também sei que, enquanto doer no bolso, o senhor vai lembrar que calçada não é extensão de vaga. Ele levantou o olhar. Porém, há 2 pontos aqui que eu considero essenciais. Primeiro, o contexto da falta de área de carga e descarga. Segundo, a forma como sua filha foi exposta a esse cenário. Virou-se para o fundo da sala. Dona Joana, a senhora poderia se aproximar um instante? Chamou. A mulher da padaria, que até então estava sentada discretamente no último banco, tomou um susto. Ela tinha por volta de 50 anos, avental ainda manchado de farinha, cabelo preso às pressas, expressão aflita de quem, mesmo fora do balcão, ainda pensava no movimento da manhã. Veio à frente, se apresentou, sentou-se quando o oficial indicou. A senhora é proprietária da padaria onde o senhor Carlos faz entrega, correto? Perguntou o juiz. Sou, sim, excelência. A Pão da Vila é minha desde que eu tinha 20 e poucos anos, respondeu ela, com um sotaque leve de interior. Há quanto tempo os caminhões param da mesma forma, parcialmente sobre a calçada? Insistiu. Joana pensou um pouco. Olha, desde sempre, respondeu, sincera. Quando meu pai ainda era vivo, já era assim. A rua é estreita, a prefeitura nunca fez recuo, não tem espaço de carga. Aí, ou para um pouquinho em cima da calçada, ou para no meio da rua e bloqueia tudo. A gente sempre tentou fazer rápido, para não atrapalhar. O juiz assentiu. A senhora já procurou a prefeitura formalmente? Já fez requerimento, abaixo-assinado, algo do tipo? Perguntou. Ela abaixou os olhos, envergonhada. Não, e nunca formalmente. A gente reclama no balcão, fala com o vereador quando aparece pedindo voto, é mais papel, papel mesmo, a gente não fez. Pois bem. Disse o juiz. Então vou aproveitar esta audiência para dizer algo não só ao Sr. Carlos, mas à senhora e a todos os comerciantes dessa região. Enquanto vocês continuarem aceitando que sempre foi assim, o trabalhador da ponta vai continuar sendo o único a pagar a conta. Joana respirou fundo. Eu sei, excelência. Eu sei que eu tenho parte nisso, admitiu. Porque é fácil para mim, do balcão, dizer encosta rapidinho, e quem se complica é o motorista. Eu devia ter vindo aqui antes, explicar, ajudar a achar solução. E ainda pode. Respondeu o juiz. Eu vou encaminhar ofício à prefeitura pedindo estudo de viabilidade para a criação de área de carga e descarga naquele quarteirão. E recomendarei que comerciantes e moradores subscrevam formalmente a necessidade. Só que, até lá, lei é lei. Não posso fechar os olhos para a obstrução da calçada. Ele olhou de novo para Carlos. Percebe o que eu estou fazendo aqui, Sr. Carlos? Perguntou. Não estou colocando todo o peso em você, mas também não posso tirar a sua parte. Carlos assentiu, em silêncio. Agora, vamos à parte mais sensível, continuou o juiz, voltando o olhar para Luísa por um instante, antes de retomar para o pai. O senhor foi denunciado por desacato. Pelas palavras dirigidas ao agente de trânsito. Eu tenho o vídeo aqui. Ele é claro. Carlos ficou rígido. Desacato é crime, explicou o juiz, didático. Não é multa, é coisa séria. Porém, a própria jurisprudência tem entendido que, em situações de forte emoção, conflito pontual, sem agressão física ou ameaça concreta, há espaço para substituição por medidas alternativas, desde que fique claro o arrependimento e a reparação moral. Ele fechou a caneta, cruzando as mãos. Então eu vou lhe perguntar, pela última vez, de forma muito objetiva, o senhor se arrepende, sinceramente, das palavras homem fardado que só sabe apertar caneta e estragar dia de trabalhador? Carlos respirou fundo. Me arrependo, sim, excelência, respondeu, firme.
Porque agora eu vejo que, geral, eu tava falando pra ele, e mais quem absorveu foi minha filha. Ela é que passou a ter medo de homem de uniforme. Eu não quero isso pra ela. O juiz observou a expressão do agente Fábio, que, pela primeira vez, parecia menos rígido. Agente Fábio, chamou o juiz. Depois de ouvir o Sr. Carlos, a menina e tudo o que foi dito, e o senhor ainda se sente pessoalmente ofendido a ponto de insistir na máxima punição criminal por desacato? Ou entende que outras medidas podem ser mais educativas e suficientes? A pergunta pegou muita gente de surpresa. Fábio ficou em silêncio por alguns segundos, olhando primeiro para Carlos, depois para Luísa, depois de volta para o juiz. Excelência, e começou, com mais calma do que tinha demonstrado até então, eu não vou negar que, na hora, eu fiquei muito ofendido. A gente acorda cedo, lida com o xingamento todo dia, é chamado de indústria da multa pra baixo. Cansa. Mas, e eu também vi a menina ali. Ele respirou fundo. Eu não acho que prender pai de família ou deixar ele com ficha criminal seja a melhor solução, não. Disse. O que eu gostaria mesmo é que ele entendesse que, quando a gente manda tirar o caminhão da calçada, não é por maldade. É porque tem gente que não passa. Eu toparia trocar essa punição por algo que fizesse ele ver isso de perto. Patrícia assentiu, discretamente. O juiz fez uma pequena anotação. A sua postura aqui hoje conta pontos, agente, disse. Porque mostra que não é só o réu que está sendo educado. A justiça também é feita de escuta. Virou-se novamente para Carlos. Muito bem, Sr. Carlos. Com base em tudo que vimos e ouvimos, eu vou optar por não encaminhar esta questão de desacato para o extremo da punição criminal tradicional. Em vez disso, vou usar as ferramentas que tenho para transformar essa vergonha de hoje em aprendizado concreto. Carlos levantou um pouco o olhar, esperançoso. Não significa que o senhor escapou, completou o juiz. Significa que o peso vai ser colocado em outro lugar, em horas de serviço, em pedidos de desculpa públicos, em conversa onde o senhor vai ter que ouvir quem o senhor achou que só aperta a caneta. Ele se ajeitou na cadeira, sinal de que a parte final estava se aproximando. Antes de eu declarar formalmente as medidas, tenho mais duas coisas a fazer. Fez uma breve pausa. A primeira é falar diretamente com você, Luísa. Ela ergueu o rosto, surpresa. Você disse aqui que veio defender o seu pai. Lembrou o juiz. E eu acredito que você fez isso da melhor forma possível. Mas eu preciso que você entenda uma coisa importante: defender alguém não é dizer que ele está certo o tempo todo. Às vezes, defender alguém é admitir que ele errou, e, mesmo assim, ficar do lado dele enquanto ele conserta o erro. Luiz ouviu com atenção, os olhos muito abertos. Hoje, o que você fez aqui ajudou o seu pai, continuou. Não porque você disse que ele é perfeito, mas porque você mostrou o melhor lado dele, o lado que trabalha, que te leva junto quando não tem com quem deixar, que te chama de princesa, que te ama. E, ao mesmo tempo, mostrou o lado que ele precisa mudar, o lado que grita, que afronta, que esquece que criança não é escudo. Ela engoliu em seco e assentiu. Eu prometo que o que vou decidir aqui não é para tirar seu pai de você, disse o juiz. É para garantir que, da próxima vez, ele não te coloque no meio de uma guerra que não é sua. Tudo bem. Tudo bem, e respondeu ela, num fio de voz. A segunda coisa, continuou o juiz, virando-se agora para Carlos, é pedir algo que não está em nenhum código, mas faz toda a diferença, que o senhor fale com a sua filha aqui, agora. Não como réu. Como pai. Diga o que deveria ter dito naquele dia, quando chegaram em casa. Porque, por mais que a sentença venha de mim, quem vai selar essa história na cabeça dela é o que o senhor falar agora. A sala inteirinha pareceu inclinar-se na direção de Carlos. Ele engoliu seco, virou o corpo um pouco para a lateral, para ficar de frente para Luísa. As mãos tremiam mais do que quando segurava a volante em estrada de madrugada. Lu, e começou, chamando-a pelo apelido. Eu sei que você ficou com medo naquele dia. E com vergonha também. Eu vi seu olhinho assustado no caminhão. E, desde então, toda vez que você pergunta se eu vou ser preso, parece que alguém aperta o meu peito por dentro. Ela o encarava, olhos já brilhando. Eu errei, disse, finalmente. Não errei em querer te proteger. Mas errei em como fiz isso.
Eu botei meu grito na frente da sua paz. Botei meu orgulho na frente da sua segurança. Eu devia ter respirado fundo, tirado o caminhão, procurado outro jeito, conversado depois. Em vez disso, eu fiz um show de adulto brigando na frente de criança. E você merecia melhor. As lágrimas rolaram sem cerimônia. Você sempre pergunta se eu vou ser preso porque falei alto com um homem de uniforme, continuou. Hoje eu entendi que o que você quer saber de verdade é se falar alto é a única forma de ser ouvido. E eu quero te dizer, aqui, na frente de todo mundo, não é. Eu vou te provar isso. Vou segurar minha raiva melhor. Vou respeitar mais quem tá do outro lado, mesmo quando eu achar que tá exagerando. Ele respirou, tentando retomar o fôlego. Eu te amo mais do que qualquer caminhão, mais do que qualquer entrega, mais do que qualquer orgulho de homem. E se eu tiver que engolir minha vontade de gritar para você dormir tranquila, eu vou engolir. Porque ser teu pai é mais importante do que vencer discussão na frente da padaria. Luísa não aguentou mais. Largou a mochila, deu meio passo para frente e se jogou num abraço apertado, quase escalando o colo do pai. A sala inteira assistia a cena em silêncio profundo. O juiz deixou que o momento se estendesse por alguns segundos, sem apressar. Aqueles segundos, ele sabia, tinham mais valor do que qualquer discurso jurídico que pudesse fazer. Quando o abraço se desfez, Carlos ainda secava o rosto com as costas da mão. Luísa voltou a sentar, mas dessa vez encostou o corpo totalmente no dele, como se dissesse, sem palavras, eu continuo aqui. O juiz respirou fundo, ajeitou a toga, retomou a postura formal. A parte humana estava exposta. Agora viria a parte técnica. Muito bem. Disse, num tom que misturava firmeza e sensibilidade. Com tudo isso em vista, eu vou proferir a decisão. Ela vai ter 3 dimensões, a da lei, a da reparação e a da educação. As 3 são necessárias. Carlos endireitou a postura, o coração batendo alto. Luiz apertou mais o braço do pai. O agente Fábio e a agente Patrícia também pareciam atentos de um jeito diferente, menos como fiscais aguardando o resultado e mais como pessoas observando se aquele desfecho faria jus ao que acabaram de testemunhar. O juiz pegou a caneta, posicionou-a sobre o papel, encarou a sala e anunciou: Vamos à sentença. O juiz respirou fundo antes de começar a leitura formal, como se reorganizasse cada peça do que acabará de acontecer, o conflito, a vergonha, a dor, a vulnerabilidade de uma criança, o arrependimento de um pai. Quando falou, sua voz preencheu a sala inteira. Senhor Carlos, começou, depois de analisar o conjunto de provas, ouvir testemunhas, considerar o impacto emocional e o contexto social deste caso, eu concluo que nenhuma punição isolada daria conta da complexidade da situação. Então, a sentença será dividida em 3 partes, asterisco asterisco a parte legal, a parte reparadora e a parte educativa asterisco asterisco. Ele levantou uma das folhas do processo. Hashtag asterisco asterisco 1, parte legal asterisco asterisco. Primeiro, a infração por estacionar sobre a calçada está mantida. Ela é objetiva. O caminhão ocupava mais espaço do que deveria. A multa será aplicada no valor previsto. Carlos fechou os olhos por um instante. Sabia que doeria no orçamento. Segundo, continuou o juiz, quanto à recusa inicial em remover o veículo, não há dúvida de que houve resistência. Por isso, será registrado administrativamente como comportamento inadequado na abordagem. Não haverá penalidade adicional além da multa, mas constará na ficha de trânsito, conforme prevê a lei. Ele virou a página. Terceiro, o desacato, e aqui todos na sala pareceram tensionar o corpo, será tratado de maneira alternativa. Não vou transformá-lo em registro criminal formal. Não é disso que a sociedade precisa. E não é disso que sua filha precisa. Carlos soltou um suspiro que ele nem sabia que estava aprendendo. Hashtag asterisco asterisco 2, parte reparadora asterisco asterisco. O juiz prosseguiu. O senhor feriu verbalmente um agente público que estava cumprindo sua função. Reconheceu isso. Mas, mais importante, o fez na frente de uma criança que absorveu cada detalhe. Ele cruzou as mãos. Por isso, estou estabelecendo que o senhor deverá comparecer pessoalmente ao Departamento Municipal de Trânsito para uma conversa formal com a equipe de agentes. O objetivo não é constrangê-lo, e sim mostrar o outro lado da moeda.
Mostrar que eles também são trabalhadores, que enfrentam riscos, insultos, pressões. O agente Fábio, pela primeira vez, assentiu discretamente. Além disso, continuou o juiz, o senhor deverá redigir um pedido de desculpas por escrito, direcionado à equipe de fiscalização, reconhecendo que a forma como se expressou naquele dia não condiz com a convivência social que desejamos ensinar às crianças. Carlos engoliu em seco, mas assentiu. ###asterisco 3, parte educativa ***. Aqui o juiz mudou completamente o tom. Não era mais o magistrado formal. Era quase um professor, quase um pai, quase um avô. Esta é a parte mais importante da sentença, disse. O senhor vai participar de um programa de orientação parental oferecido pelo próprio tribunal. São encontros curtos, quinzenais, focados justamente em como lidar com conflitos na frente de crianças. Ele fez uma pausa. Normalmente esse programa é usado em casos de divórcio, guarda, brigas familiares, mas hoje, eu estou aplicando porque ficou claro que o senhor precisa reaprender a reagir antes que sua filha aprenda a repetir. Luiz apertou a mão do pai, discretamente. E, para fechar, disse o juiz, eu vou determinar algo que não está em lei, mas está dentro da minha discricionariedade como magistrado, por 30 dias, toda vez que o senhor for trabalhar, e tiver que estacionar para entrega, o senhor vai enviar uma foto ao sistema do tribunal mostrando que não está ocupando a calçada. Alguns sussurros ecoaram. Carlos arregalou levemente os olhos. Excelência, o senhor quer uma foto todo dia? Sim, respondeu o juiz, firme. Por quê? Se o senhor cumprir isso, quem vai ganhar não sou eu. Quem vai ganhar é ela. Apontou discretamente para Luísa. Ela vai aprender que mudança não é discurso bonito. É hábito. É repetição. É ato concreto. Carlos abaixou a cabeça. E, por último, disse o juiz, olhando diretamente para a criança, eu quero pedir a você, Luísa, um favor muito importante. Ela ergueu o rosto. Continue lembrando seu pai de ser o homem que você descreveu aqui hoje. Não com bronca, não com medo, e com aquele jeitinho que só criança tem de fazer adulto lembrar o que importa. Um sorriso tímido surgiu no canto da boca dela. E agora, concluiu o juiz, já pegando o malhete, eu declaro encerrada esta audiência. Que este episódio fique na memória de vocês não como punição, mas como um divisor de águas. Ele ergueu o martelo e deu uma batida firme. *** sentença proferida. Próximo caso, ***. Carlos sentou-se devagar, como se tivesse acabado de atravessar uma tempestade emocional. O corpo inteiro parecia pesado, mas, de algum jeito, mais leve do que antes. Luiz encostou a cabeça no braço dele. Pai, sussurrou. A gente vai ficar bem, né? Ele sorriu, meio torto, meio cansado, mas sincero. Vamos, minha princesa. Agora a gente vai ficar ainda melhor. Enquanto se levantavam, os agentes passaram por eles. Para surpresa de Carlos, o agente Fábio estendeu a mão. Boa sorte, Carlos, disse, sem ironia. E obrigado por ter ouvido. Carlos apertou a mão dele, emocionado demais para responder com frases longas. Patrícia fez um aceno gentil para Luísa, que retribuiu com um sorriso tímido. E, ao saírem pela porta do tribunal, pai e filha pareciam menores diante da imensidão da vida, mas, ao mesmo tempo, mais unidos do que antes. Um passo depois do outro. Cicatrizando onde doeu. Aprendendo onde falhou. E, principalmente, crescendo juntos.